Fala pessoal, uma bela noite, espero que estejam todos bem, todos regidos pela graça do Vril, como sempre. Estava fazendo algumas reflexões e resolvi gravar esse vídeo mais rápido para falar um pouco sobre isso. Eu vejo muito dentro do Kali Yuga, dentro aqui do próprio canal, algumas pessoas que acabam apontando para algumas pessoas que vendem curso, seja no quadrante do corpo, da mente, da alma, do espírito, como Hélio Couto, Maria Pereda, todo esse pessoal que está mais na New Age. E eles acabam falando, discriminando, não, porque fulano cobra, porque fulano cobra tanto por curso e não sei o que, porque não vale a pena, porque fala de... Enfim, tudo que a gente já sabe. O primeiro ponto que eu vejo, nada nesse universo é de graça. Absolutamente nada. Nenhum pensamento, nenhuma palavra. Tudo é um feedback de troca. Absolutamente tudo, qualquer relação, qualquer pessoa, em qualquer ambiente que nós estejamos, sempre a gente tem que tomar cuidado, porque há um feedback de troca. Inclusive, há muitas pessoas estudando obras assúricas de mão negra, que estão sendo saqueadas brutalmente, como também na árvore da vida, estão sendo saqueadas brutalmente e não conseguem saber o que estão tirando delas. O que esses arquétipos psicoides ou essas egrégoras que formam esses movimentos ou que estão nas obras estão capturando dos indivíduos. Então eles não sabem o que está sendo tirado deles. Muitas vezes, aliás, é conveniente você pagar por algo. Porque você sabe o começo, meio e fim. Quando você se bota num livro, como a gente vê muito, as pessoas estão sendo saqueadas e não sabem o que estão dando para essas egrégoras. A questão do dinheiro. Uma das formatações de neurolinguística que essa daqui utiliza é justamente botar na cabeça das pessoas que o dinheiro é ruim. Da cabeça dos gnósticos, né? Que o dinheiro é ruim, que é uma praga. Não, de forma alguma. O dinheiro ele é o que você faz dele. O Vira utiliza o dinheiro para sua iniciação, cuidando do corpo, adquirindo obras, sempre investido, tratando o dinheiro de uma forma mágica, não de uma forma do falso eu em prol do materialismo. O problema não é as coisas ou os objetos ou circunstâncias. Esse não é o problema. O problema é ser refém de um objeto, ou refém de uma circunstância, ou refém totalmente de ter coisas e ter. Isso é um aprisionamento. O espírito utiliza as coisas na medida justa, na medida alquímica justa. Portanto, essa ideia é uma programação neurolinguística sinárquica que está entupindo as mentes das pessoas que estudam gnose, que eu não consigo compreender como elas não conseguem entender isso. Aliás, isso vem muito do que a gente denuncia aqui, né? A questão da polarização da mente projetar a todo momento. E sobre as obras desses autores, como Maria Pereda, que é muito citada, Hélio Couto, lá atrás eu conheci muito sobre eles. Eu iniciei minha caminhada lá atrás, passeando pelas obras deles. Inclusive mais de um ano cada autor. E hoje, quando olho para trás, eu vejo de uma forma, eu transitei e saí, né, dessas linhas. E claro que tudo dentro do Kali Yuga, absolutamente tudo dentro do Kali Yuga está fracionado, está quebrado, a verdade está jogada em vários cantos combinadas com mentira. Porque o Kali Yuga é justamente entropia, é psiquismo, né? É justamente o que o Moyano denunciou na obra dele de uma forma muito assertiva, a quantificação racional. O Moyano falou isso, né? Que o espírito foi quantificado racionalmente. Então, o que isso implica? Um Virya tem que ter uma mente que não mede. Porque o falso eu e os seus arcontes, que são as percepções da realidade, a todo momento erguem o dedo e apontam as coisas. Você pega a Maria Pereira para ter verdades e mentiras em toda a obra. No Kali Yuga tudo é assim. O falso eu, ele sempre projeta a todo momento. Por isso que é tão difícil para as pessoas assumirem que o demiurgo nada mais é do que o seu próprio falso eu, a sua própria persona. Porque aí a batalha se torna ferrenha. Então, portanto, quando o Virya ergue, quando essa pessoa, aliás, ergue o dedo e aponta e fala, não, porque fulano, porque cobra, porque já começa que já tá tudo errado, né? Já tá tudo errado. Porque o espírito não está conquistando
a mente. E mesmo que essa gnose de mão esquerda não proponha conquistar a mente, o que é um grande engano, e proponha se afastar da mente, mesmo se afastando da mente, pregando o errado, mas é o que eles divulgam, se conseguissem fazer isso, de afastar a mente, não permitiriam que a mente toda hora catapulte e se direcione para fora. Um vira tem uma mente que não mede, conquista e ilumina uma mente própria. O aprisionamento nada mais é que quando a alma e a mente estão pegando o impulso do espírito, porque a etimologia da palavra espírito é impulso ou respiração, portanto que o espírito age expandindo e contraindo, como os fundamentos da sabedoria hiperbórea apontam muito bem. Quando ele expande, vem o automatismo, vem a intenção. É aí que escorre o frio. O espírito tem que estar coordenando mente e alma. Portanto, o espírito ele bate primeiro no corpo para dominar a mente. Porque percebam quando a gente vai fazer as coisas. Logo do quadrante da mente começa a falação, os argumentos, os argumentos arquetípicos a todo momento, a argumentação racional a todo momento, te jogando para lá e para cá, logo vai para a alma. O espírito bate primeiro do corpo. Levanta, vai e faz. Essa é a prática, porque assim você vai levando a mente e a alma aonde você quer. Elas respeitam o impulso espiritual. E assim você vai conquistando cada fator desse, cada esfera dessa. Você vai conquistando, iluminando a mente. Porque tudo que o espírito faz é gerar espaço e silêncio. Essa é a consciência espiritual. Portanto que, também, agora pegando mais uma fração muito importante da obra do Moiano, quando ele fala que não existe consciência sem espírito, que o fator criador da consciência é o espírito. E ainda essas pessoas têm a coragem de fazerem vídeos e falarem que a consciência é satânica. Bem, vamos definir que consciência primeiro. Porque tudo é dual. Aplicando o Caibalion, hermetismo, tudo é dual. Tudo tem um duo. Tudo. Portanto, se existe uma mente de um falso eu, muito mais relacionado com a caixa, os registros acásticos, etc., todo o psiquismo chambaliano, existe uma mente espiritual que gera espaço. E é nesse espaço e nesse silêncio que a gente vê o nosso falso eu, a mente querendo projetar e apontar o dedo a todo momento. A todo momento. A todo momento se projeta. O mais interessante de observar tudo isso essa dualidade extremista que eu acho incrível o quanto que ela dissolve as pessoas. Um lado, os que querem destruir tudo. No outro, os que querem salvar tudo. E nenhum dos dois lados percebem que um contém o que o outro precisa para se liberar. Por isso que dentro do Kali Yuga é tão difícil partir desde si mesmo, orientado, saber o que é corpo, mente, alma e espírito e o que cada um desses quadrantes representa. Saber por onde entra um programa, um metaprograma chambaliano. Por onde que entra o psiquismo, os arquétipos psicoides que estão dentro, mas estão fora. Só estão fora porque estão dentro, porque a mente está gerando essa realidade. O espírito está iluminando uma mente que está percebendo as coisas separadas. Por isso que a mente, no cérebro, reside justamente a semente da separação. E é uma separação de rechaçar sempre. Nunca é uma alquimia de construir e destruir ao mesmo tempo. Em qualquer relação, em qualquer obra, em qualquer ambiente, nós vamos ter coisas a se unir e a se separar. Isso é um fato. Aí, a partir disso, nós começamos a entender a importância da chave chambaliana de recuperar a pedra branca. A importância. Porque na árvore da vida, no mistério da vida, existem chaves importantíssimas que estão por lá de lá, na árvore da vida. O espírito sempre traciona a sombra. Ele sempre traciona a sombra. Ou seja, sempre vai para o inconsciente. Por isso que o espírito se manifesta em pessoas que são mais inconscientes do que racionais. E quando essas pessoas racionais chegam e conhecem alguma obra do quadrante espírito, elas acabam com tudo. Viram repetidores, acham que honra é repetir, acabam com tudo.
são fraturadas, fracionadas, chamam os outros de Goim, que eles são os eleitos, eles representam a verdadeira sabedoria, eles, veja Yaldabaoth, a personalidade, o demiurgo, que é a personalidade deles, destruindo com eles, e eles enchendo a boca para falar de gnose. Isso é incrível, a gente percepcionar isso. O espírito, ele pode tirar de qualquer situação algo positivo. Porque quando controla a mente não projeta mais. Há um espaço, como eu falei, a consciência espiritual. Observando a mente. Assim você pode olhar uma pessoa que tem uma pessoa extremamente materialista, que é mau caráter e tudo, mas conquista as coisas no Valplatz. Você pode olhar e fazer uma síntese alquimia e retirar pontos positivos e rechaçar o que é negativo nessa pessoa. Porque o universo não é ético e moral. A moralidade e a ética é uma criação humana. O universo corresponde a quantum de energia gerado, se é positivo ou se é negativo. Por isso que vir na internet fazer denúncias para a sinarquia, você está dando energia às egrégoras. Tu está alimentando tudo que a sinarquia produz, porque a sinarquia sabe que o universo corresponde apenas a quanto de energia. Por isso que abarrotam umas massas com guerras e etc. Então a hostilidade interior é para não escorrer essa energia. É para não deixar escorrer tudo isso. Então, é incrível como que é tão difícil dentro do Kali Yuga, que representa a entropia, que representa o estado beta de pensamento acelerado, porque Shambhala representa no nosso interior justamente o psiquismo. Por isso que Jung, de uma forma brilhante, falou para Freud que ele iria mergulhar no psiquismo de Shambhala para trazer chaves para eles. Quando ele falou para eles, não era para o Freud, para a humanidade. Mergulhou no psiquismo shambhaliano, correndo um risco gigantesco e recuperou chaves. Mergulhou, pegou tesouros e saiu ileso. Assim o espírito faz em qualquer linha, em qualquer situação, em qualquer lugar. O espírito mergulha, se for necessário, tira as peças, as pérolas, reúne e traz. E essas pérolas para cada um de nós vai ser diferente. O que é conduzente para mim pode não ser para vocês. Como eu sempre falei, as pessoas têm que saber qual a sua tendência. Tem pessoas que nascem mais assúricas. Dentro do Kali Yuga é muito mais fácil se identificar com as obras de mão esquerda, porque o falso eu, ele quer projetar, ele quer achar um culpado, né? Ele quer achar um culpado. Então, quando essas obras, de uma forma errônea, colocam um demiurgo fora, pronto, acharam o culpado. Já se livram de tudo, já olham para fora, já não existe microcosmos, não existe mais nada, tudo tem que ser destruído. Ou seja, não existe mais gnose, não existe mais espiritualidade, não existe mais espírito, não existe mais o si mesmo, não existe mais o indivíduo, porque o indivíduo, a palavra indivíduo, vem daquele que não está repartido, não está fraturado pelo meio. Então é muito mais fácil se identificar com a gnose de mão esquerda, que nem a obra do Moiano. Porque logo, pronto, descobri, ou porque tudo é assim, ou porque o demiurgo... E não olham que o próprio demiurgo é que tá falando isso nos vídeos. Né? Vão para vender internet, encher a boca para falar de espiritualidade e não coordenam nem o si mesmo. Não conseguem entender o quanto que é difícil, nós sabemos o quanto que é difícil no dia a dia controlar a mente. Criar esse espaço próprio. Para não ser tracionado. A todo momento eu erro muito na minha vida. Porém, os meus erros não são mais inconscientes. Sempre eu estou trabalhando meu ponto de vigília para voltar, para pegar, para criar esse espaço. Cada vez mais para ter uma mente própria que não mede mais as pessoas. Que não taxa mais as coisas. Porque é disso que a sinarquia se alimenta. E é disso que o teu falso eu se alimenta. Todo esse projeto é feito para que o seu falso eu se identifique. Porque a matriz precisa da atenção do espírito. E se o espírito está com os vetores de sentido apontados para fora,
a atenção está para o macro, então está alimentando, está trabalhando para a sinarquia. Isso não significa não ter empatia. A hostilidade é interna. A hostilidade é com as tuas práticas. Enquanto a sinarquia destrói, você diviniza tudo que toca. Você conhece as pessoas, você é gentil. Você conversa das pessoas de igual para igual. Você transita com respeito. Você não taxa mais as pessoas porque a tua personalidade está começando a ser controlada. Há um espaço entre o instantâneo. A tua personalidade não se conecta mais instantaneamente às coisas. Perceba o quanto que isso é difícil. Um demiurgo fora é fichinha. Arcontes fora é fichinha. Agora, olhar para si mesmo e perceber toda essa superestrutura dentro da tua psique, isso que é difícil. Isso que é complicado. Como o Évola muito bem falou, que no Kali Yuga iria aparecer alguns seres humanos capazes de fazer síntese e alquimia. Ou por que ele falou isso? Porque dentro do Kali Yuga, o mais difícil é manter-se inteiro. Manter-se inteiro. Se preciso se escorar no coletivo, como é nas faculdades, tem coisas que nós temos que fazer, se escorar no trabalho, porém sempre com estado de vigília. Sempre. Se escora, durante um tempo se diferencia, constrói com a mão shivaica luciférica, olha além da polaridade com a mão luciférica, com a mão esquerda dissolvente, além dissolve a ilusão da polaridade, e com a mão direita crística você constrói, ou seja, Christos Lúcifer, dois estados de existência formando um ser só. A esquerda e a direita unificadas. O espírito ganhou, conquistou. E a partir desse momento você pode viver cada dia mais o si mesmo. Porque quando você conquista o assúrico, a pedra negra e o xambálico, a pedra branca dentro de você, ele não é mais tracionado por nenhuma das duas linhas, você pega a pedra vermelha, a pedra da presença, de estar no presente. Veja quem hoje em dia está no presente. O quanto que é difícil manter a mente aqui. Eu, a todo momento, todo santo dia, eu tenho que pegar a mente, iluminar ela com o Espírito e segurar. E dominando, conquistando ela, aparelhando ela, não afastando e destruindo, porque eu preciso dessa mente, eu preciso dessa alma como veículo. É uma hipocrisia as pessoas virem falar que tem que se separar de corpo, mente e algo, que tudo é satânico, sendo que o próprio escritor se apoiou na própria mente, na própria alma para escrever uma obra, gente. Isso é um veículo de manifestação. Percebam o quanto que isso é interessante. Quando esses elementos do inconsciente, inclusive o que corresponde, eu quero fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, o que corresponde ao consciente é corpo e cérebro. O que corresponde ao inconsciente é alma e espírito. O que corresponde ao criado, que é o consciente, corpo e cérebro. O que corresponde ao incriado é alma e espírito. Diferente do que as pessoas propagam por aí, falando que a alma pertence ao criado, porque já relacionam a criação da alma por um demiurgo. Mentira. A alma, ela é um grande banco de dados. Um grande banco de dados. Quando você conquista, o que é o aprisionamento espiritual? Nada mais do que quando mente e alma não pedem mais para o espírito. Não pedem mais. São instantâneas. Aí, o psiquismo chambaliano vai mandando informação para essa alma. E essa alma vai se carregando com um vírus dentro dela. Só que a alma e a mente são maleáveis, são reprogramáveis. Você pode reprogramar e ganhar para você esses quadrantes. Você tem que fazer que mente e alma peçam ao espírito primeiro. Porque senão você vai virar uma pessoa instantânea. Você vai lá no canal do outro responder porque você não concorda, xingar o outro, chamar de um monte de coisa. Você vai usar foto do outro para postar no teu canal, para denegrir. Ou seja, isso é um aprisionamento espiritual. Não há controle nenhum. Então nós continuaremos aqui fazendo as denúncias necessárias. O meu grande trabalho e o mais difícil que
Todo mundo sabe no seu dia a dia o quanto que é difícil a gente saber ao que corresponde a cada quadrante, primeiramente, corpo, mente, alma e espírito, e saber colocar isso no dia a dia e resistir desde si mesmo dentro do Kali Yuga, com toda essa entropia, né? Resistir, fixar, fazer que o espírito esteja aqui. Se a sinarquia destrói e gera um monte de coisas, eu sou o antagônico à sinarquia. Antagônico. Jamais vou virar um mensageiro da sinarquia achando que isso é denúncia espiritual, porque não é. Então nós vamos continuar fazendo esse trabalho, continuar denunciando as coisas aqui com muita alegria espiritual, e sempre que a gente tem algo que eu gostaria de falar por último aqui. Quando nós temos grandes quântums de energia espiritual, revelações, etc., é normal que a superestrutura de Aldabaoth, ou a personalidade criada, tente recuperar esse espaço depois, né? Porque é um ser vivo, né? É uma espécie de IA, porque é programável, como eu falei, né? Portanto, que eles programam nós. A própria família é uma extensão do próprio labirinto, porque a família se escora desde Aldabaoth, desde o Demiurgo, né? Desde a personalidade criada olhando para fora. Por isso nós temos que se diferenciar também da família, pegando as coisas boas e sublimando tudo aquilo que quer nos possuir, que está no inconsciente da árvore genealógica. Isso é o assunto para outro vídeo. Então, é normal que nós tenhamos dias no estado mais alfa, observando com mais facilidade, observar a superestrutura, e no outro dia toda essa estrutura tente recuperar espaço, e baixa o plano de energia, a gente sente mais as coisas. É normal isso é normal. Com a prática todos os dias a gente vai conseguindo criar esse espaço próprio de silêncio, e cada vez mais a gente vai conseguindo ter mais sabedoria diante da vida, e viver o presente é a grande sacada que praticamente ninguém faz. É uma das questões da reencarnação. As pessoas reencarnam não porque exista demônios, etc. Não. Porque tudo é uma projeção. Você tem a centelha divina, você cria um microcosmo, o universo todo você cria. Só não percebemos isso, mas criamos. Então, ficar desde si mesmo, firme, igual uma rocha. Temos sim, achamos abominável o que a sinarquia faz com as guerras, mas não permitimos cair justamente na isca sinarca, de escorrer a energia para eles. A hostilidade é interior, para que não nos toque. Porque representar o espírito na Terra é ter alegria, é ter vitalidade, é ser forte diante de qualquer situação, conquistar o que te limita, é unir o que está separado, conquistar a mente. Quando se apresenta para a situação, o espírito se manifesta direto do corpo, vai e conquista. Porque tudo que a sinarquia faz com as massas é ao contrário. Então nós representamos o antagônico da sinarquia. Nós representamos o espírito. Chega um momento que o Virya, não há como você distinguir se é humano ou se é divino. Porque é uma mescla das duas coisas. Porque o espírito, ele é o criador de tudo. Só existe vida por causa que existe um espírito. Só existe consciência porque existe um espírito. Existe uma parte que está fora da estrutura mantendo tudo. Não existe essa hostilidade do espírito. São duas coisas que não se misturam. Aí que entra a sabedoria, né? O falso eu e o espírito não se misturam, mas o espírito pode iluminar através do vril, iluminar e aparelhar, e ganhar e controlar. Essa é que é a questão. Uma bela noite a todos.